O governo de José Sarney, 1985-1990. Quais foram as principais características do governo José Sarney? Esta é uma das perguntas e de muitas tantas que eu vou procurar respondê-la dentro do contexto da história do Brasil, dentro do contexto da nova República do Brasil. O Sarney, ele tem uma frase que eu fiz questão de colocá-la aqui para que a gente possa refletir dentro dessa questão. Governo é como violino, você toma com a esquerda e toca com a direita. Aqui é Alberto Chaves e espero que gostem da aula. Sarney, ele foi membro da ARENA, Aliança Renovadora Nacional, e membro do Partido Democrático Social, o PDS. José Sarney, ele assume o Brasil com a morte do primeiro presidente eleito indiretamente por um colégio eleitoral, que foi Tancredo Neves. No entanto, devido a Tancredo Neves ser acometido por uma enfermidade, José Sarney acabou assumindo a presidência, ficando aí no poder de 1985 a 1990. José Sarney, ao ser empossado presidente da República, ele passou a ser mal visto por alguns representantes e setores democráticos, até porque José Sarney ele vinha justamente influenciado e dentro do regime militar. Então, era na verdade um civil, mas que passou muito tempo trabalhando para o regime militar. E isso fez com que ele fosse muito descredenciado por muitos setores democráticos. Só que Sarney, ao assumir a presidência da República, ele acaba se deparando com duas questões que ele deveria resolver. A primeira era combater a inflação e a outra criar uma nova Constituição, já que o país ele vinha de uma ordem de um regime militar, então era necessário implementar uma nova Carta Magna que pudesse organizar e legitimar as questões sociais políticas do Brasil. José Sarney, então, ele acabou adotando uma série de propostas e de medidas de estabilização econômica. Até porque a década de 80, ela foi uma década que foi muito mal vista por muitos analistas. A década de 80, inclusive, foi chamada de década perdida. Agora, por que década perdida? Simplesmente porque vivia-se num momento onde havia uma ausência de uma política competente que buscava desenvolver o país. Ou seja, havia uma ausência muito grande de propostas voltadas para a educação, para a tecnologia, para a distribuição de renda, enfim. Então, quando José Sarney ele assume nesse cenário, nessa perspectiva. Então, um dos primeiros passos que ele vai procurar adotar são planos para combater a inflação. E aí nós vamos ter o famoso plano cruzado, Esse plano cruzado, que na verdade ele foi implementado pelo ministro da Economia, Dilso Funaro, e foi adotada aí uma série de medidas que o objetivo, repito, era justamente combater a inflação. E uma dessas medidas do plano cruzado era a criação de uma nova moeda, que era o cruzado, para substituir o cruzeiro. Cada cruzado correspondia a 1.000 cruzeiros. Houve também algumas outras medidas, como o congelamento de preços, tarifas e serviço, a criação do gatilho salarial, que consistia que toda vez que a inflação acumulasse 20% ao mês, era reajustado o salário. E houve também a criação do seguro-desemprego. Enfim, o plano cruzado, logo, na verdade, nos primeiros meses que foram introduzidos,
ele acabou de fato combatendo a inflação. Inclusive, segundo os números, a inflação no ano de 85, que era de 237,72%, chegou a cair para 57,4% em 86. E conforme a inflação ia caindo, a popularidade do presidente começava a crescer. E gradativamente, com esse plano de governo, a população ela começava a consumir alimentos e roupas de uma forma inclusive desordenada. A população começava a encher o carrinho de biscoitos e iogurtes, itens que há muito tempo não era consumido. Só que devido a essa oferta, essa procura muito grande, o que aconteceu? Diante desse aumento desenfreado do consumo, começaram a faltar mercadorias. E aí muitos empresários eles começam a se aproveitar da situação para especular. Escondia-se inclusive mercadorias para forçar o aumento dos preços. A carne, por exemplo, ela tornou-se uma raridade porque os fazendeiros se negavam a enviar os bois para o abate. Era o chamado desabastecimento. Havia também aqueles que se aproveitavam da falta de mercadorias para praticar o ágio. O que na verdade era o ágio? Era uma cobrança acima do preço de tabela. Como assim? Dentro desse programa de estabilização econômica, criou-se aí, como você pode observar aí no slide, tem um botão que é da campanha Eu Sou Fiscal do Sarney. Você observa aí. O que aconteceu com isso? Repetidamente, milhares de brasileiros munidos da tabela da SUNAB, que era a Superintendência Nacional de Abastecimento e Preço, visitavam os supermercados e denunciavam no caso se estivessem com o preço das mercadorias acima do preço tabelado. Porque como foi estabelecido dentro do plano cruzado a ideia do congelamento dos preços dos produtos, então criou-se justamente esse movimento das fiscais do Sarney, que era para ver se de fato os estabelecimentos estavam cumprindo com as determinações do governo. No entanto, o plano cruzado acabou se tornando um fiasco. E aí, inclusive aqui eu coloquei até uma imagem que você pode observar aí, ó. Este estabelecimento foi interditado pela SUNAB por estar praticando preço acima do autorizado, né? Tudo bem. Só que aí, em 1987, o governo ele acabou declarando a moratória, afirmando para os credores internacionais que não tinha mais condição para pagar a dívida, né? Simplesmente porque gradativamente os preços foram aumentando, né? Isso devido a uma falta de um planejamento econômico que buscasse realmente aproximar os interesses do governo, dos empresários e dos consumidores, e acabou que o plano cruzado acabou não dando certo, né? E aí o que o governo teve que fazer? Justamente o governo teve que adotar outros planos, né? Na verdade, nós tivemos o plano cruzado 1 e o plano cruzado 2. Então, lembrando que esses planos visavam congelar salários, congelar preços. No entanto, como a procura sempre aumentava, então esses produtos, quando faltavam nas prateleiras, então criava-se aquele princípio da oferta e da procura. E aí, gradativamente, esses preços começavam a disparar. E isso, consequentemente, acabava gerando a inflação. E aí nós tivemos também a questão de outros planos, como foi o plano Bresser, em 1987, do então ministro da Fazenda Bresser, como você está vendo aí, ó, Luiz Carlos Bresser Pereira, né, fundamentado no congelamento de preços, né, por um prazo de 2 meses. Também esse plano acabou não surtindo efeito e depois foi aprovado o Plano Verão em 89, do ministro Maílson da Nóbrega, que tentava a inserção do Brasil no modelo neoliberal. Então, em poucas palavras, nós podemos entender que o governo de Sarney ele implementou vários planos de estabilização, que foi o Plano Cruzado 1, Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, e com o único objetivo, congelar preços e salários,
né? E tudo era planejado e imposto tudo na calada da noite, né? Então não havia uma clareza sobre esses programas do governo. E aí o que que aconteceu? Com o tempo, a inflação ela começava a crescer de uma forma muito galopante. E aí, com o fracasso do Plano Cruzado e depois o fracasso do Plano Bresser, do Plano Verão, propondo aí novos congelamentos, elevação dos juros bancários a fim de frear o consumo e conter a inflação, nenhum desses planos não surtiu efeito. A inflação começou a subir, dessa vez de um ritmo muito mais acelerado, e aí começou a se gerar uma série de problemas econômicos, e aí também os jornais começavam a noticiar numerosos casos de nepotismo, de corrupção. Uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, foi instaurada no Senado em 88, que acusava o governo de favorecer grupos particulares na administração do dinheiro público, mas graças ao apoio dado ao presidente José Sarney, por um grupo de parlamentares conhecido como Centrão, o processo acabou sendo arquivado. E aí o que foi que aconteceu? Insatisfeitos com essa situação, um grupo de políticos insatisfeitos do PMDB, entre os quais Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, enfim, eles rompeu com o seu partido e acabam fundando o Partido Social Democracia Brasileira, que é o PSDB. E aí, após todo esse cenário, nós podemos também destacar que um dos fatos que de fato foi importante dentro do governo de José Sarney foi justamente aí a promulgação da 7ª e última Constituição do Brasil, que foi a Constituição de 88, considerada, nas palavras de Ulisses Guimarães, a Constituição Cidadã e Democrática da sociedade brasileira. A Assembleia Constituinte, eleita em novembro de 1986 e em exercício a partir de fevereiro de 87, produziu uma carta constitucional que foi promulgada em outubro de 1988. E aí, o que é essa Constituição? Quais foram as principais características desta Constituição? Simples. Nós tivemos aí a implantação de uma república federativa e presidencialista, que previa-se para 1993 a realização de um plebiscito para escolher entre o presidencialismo e o parlamentarismo. Nós tivemos aí também eleições diretas e com 2 turnos para presidente, governadores e prefeitos de cidade com mais de 200 mil eleitores, voto obrigatório para os brasileiros maiores de 18 anos e facultativo para aqueles com 16 ou 17 anos e os acima de 70. Nós tivemos aí também a jornada semanal, que ela passou a ser de 44 horas. O trabalhador com registro em carteira ganhou o direito de receber como abono 1/3 de seu salário ao sair de férias. O demitido sem justa causa ganhou o direito de receber o correspondente a 40% do saldo do FGTS. Tivemos aí também a questão da licença maternidade, que foi ampliada para 120 dias, e criou-se a licença paternidade de 5 dias. Também podemos colocar aqui como uma das características dessa Constituição o artigo 231, que reconhece a organização social dos indígenas, seus costumes, línguas, crenças e tradições, né? E também as próprias questões com relação às relações raciais, que o artigo 5º definiu o racismo como um crime inafiançável e imprescritível, sujeito à reclusão nos termos da lei. Enfim, também foi estabelecido com essa Constituição o fim da censura nos jornais, televisão, rádio, cinema. Nós tivemos a aplicação da reforma agrária em terras consideradas improdutivas. Enfim, essa Constituição de 88, ela estabelecia aí uma série de novas medidas, que uma delas que nós podemos destacar é justamente a garantia da democracia para o Brasil. Aqui vocês estão observando uma foto
que representa justamente a figura do Ulisses Guimarães, que foi uma figura muito importante aí com relação a justamente a promulgação desta Carta Magna, que foi a Constituição de 88, tá certo? E quero aqui também destacar que essa Constituição de 88, né, ela foi influenciada por diversos interesses de grupos econômicos. Isso também é interessante destacar esse aspecto, né, como toda e qualquer Constituição do Brasil. Inclusive, eu fiz questão de colocar aqui, ao longo, uma ilustração que vai mostrando o processo das constituições do Brasil, né? Porque ao longo do tempo, eu vou falar de uma forma bem direta e bem rápida, em outro momento eu vou falar isso de uma forma mais profunda. Ao todo, o Brasil teve 7 constituições, né? O Brasil teve a Constituição de 1824, né? Baseada no critério de voto censitário, que é da época do primeiro reinado, de Dom Pedro I. Nós tivemos a Constituição de 1891, essa é a primeira Constituição republicana, que a partir daí se estabelece as condições para o voto de cabresto, para o coronelismo do Brasil, já que o voto era declarado e descoberto. Tivemos aí a Constituição de 34, que vai estabelecer aí e instituir o voto secreto, uma Constituição que vai inaugurar a democracia no Brasil. A Constituição de 37, que inaugura o Estado Novo, a ditadura do Estado Novo do Getúlio Vargas, suspendendo todos os direitos e garantias individuais. Nós tivemos a Constituição de 46, que pega aí o governo general Dutra, que começa a ideia do populismo no Brasil. A Constituição de 67, que marca o regime militar, embora essa Constituição ela não tivesse tanta força, porque o Brasil fora governado por atos institucionais. E, por último, a Constituição de 88, né? Que essa Constituição ela preserva os direitos e garantias constitucionais, implementando a ideia do Estado laico. Enfim, é a Constituição que vai dar o checkmate no regime anterior, que era o regime democrático, e inaugura e legitima a democracia no Brasil, tá bom? Em resumo, o governo Sarney foi marcado pelos planos de estabilização econômica, no sentido de combater a inflação, que foi o plano Cruzado 1, Cruzado 2, Bressa e Verão, no sentido de congelar preços e salários. E, logicamente, esses planos eles acabaram não surtindo efeito, deixando aí a inflação crescendo em níveis galopantes. Vale salientar uma informação, que a inflação é a herança que vem lá do milagre econômico, lá do governo do presidente Médici. E a promulgação da Constituição de 88, Constituição essa chamada de Constituição Cidadã e Democrática da Sociedade Brasileira.